Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o Criciúma venceu na estreia do técnico Cláudio Tencati. Na tarde deste domingo, lá no estádio Novelli Júnior em Itu, o Carvoeiro bateu o Ituano pelo placar de 2-0, jogo válido pela segunda rodada dos quadrangulares do Campeonato Brasileiro da Série C, e se recuperou do tropeço em casa. Na primeira rodada, o Criciúma havia empatado sem gols com o Paysandu e consegue aí contrariar um retrospecto negativo fora de casa. Vence o Ituano por 2-0, o Ituano que é muito forte em casa, tinha perdido só um jogo em Itu. Então o Criciúma vence o Ituano por 2-0 fora de casa, recupera aqueles pontos perdidos no Heriberto Rios e por enquanto é o líder do grupo C com 4 pontos ganhos. Já o Ituano, um imenso prejuízo, o Ituano que havia vencido na estreia dos quadrangulares, bateu o Botafogo da Paraíba lá na Paraíba por 1-0 e agora jogou toda aquela vantagem fora, né? Aquela vantagem que o Ituano tinha conquistado 3 pontos fora de casa, foi para o ralo nesse domingo, né? Quando ele acaba aí perdendo para o Criciúma por 2-0 em casa. E o torcedor mais pessimista do Ituano já deve estar se lembrando aí da campanha do ano passado, quando o Ituano, pelo menos nesse início, repetiu o enredo. Venceu o primeiro jogo fora de casa, na época tinha vencido o Vila Nova, e depois não andou mais, né? Depois começou a tropeçar em casa, tropeçou fora e acabou perdendo o acesso. E novamente aí o Ituano, pelo menos nessas duas primeiras rodadas, tem repetido o enredo. Venceu o Botafogo fora de casa na estreia e agora no primeiro jogo em casa perde para a equipe do Criciúma por 2-0. A rodada desse grupo vai ser completada nesta segunda-feira, lá na Curuzu, quando às 8 da noite, né, desta segunda-feira, o Paysandu que empatou com o Criciúma, recebe o Botafogo da Paraíba. O Paysandu aí, se vencer o Botafogo por 2 ou mais gols de diferença, assume também a liderança aí desse grupo C da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Se ele vencer por 2 gols de diferença, ele empata em tudo com o Criciúma. Se ele vencer por 3 gols de diferença, ele assume a liderança do saldo de gols. E o Botafogo, né? O Botafogo aí vai tentar somar os primeiros pontos nesse grupo. Eu vou falar mais detalhes desse jogo, mas antes eu vou passar para vocês como cada equipe jogou, as escalações das equipes e também quem foi a equipe de arbitragem. Colocando aqui na tela, então, a escalação, começando pelo Ituano, como é que o Ituano foi a campo. O Ituano teve o goleiro Pegorari, a defesa formada pelo Pacheco, pelo Matheus Silva, pelo Matheus Mancini e pelo Mário Sérgio. Depois entrou o Juan no lugar do Mário Sérgio. No meio de campo teve o Jimenez, depois entrou o Lucas Natan que acabou sendo expulso nos acréscimos, levou o cartão vermelho direto, deu um carrinho lá no jogador do Criciúma, matando ali um ataque do Criciúma. Então o Lucas Natan entrou no lugar do Jimenez, mas acabou expulso. Aí o meio de campo foi completado pelo Igor Henrique e pelo Gerson Magrão. Aí na frente, o Léo Duarte, depois entrou o Cadu Baroni, o Thiago Marques, depois entrou o Fernandinho e o João Victor. Depois entrou o Teles. O técnico foi o Mazola Júnior. O Criciúma do estreante técnico Cláudio Tencati, ele entrou em campo com o Gustavo no gol, e capitão também, né? O goleiro Gustavo era o capitão do Criciúma. A defesa formada pelo Claudinho, Rodrigo, pelo Marcel Scalese e pelo Helder. O meio de campo teve o Léo Costa, o Dudu Vieira e o Felipe Matheus. No lugar do Felipe Matheus entrou o Igor. Na frente, o Eduardo, depois entrou o Renan Areias, o Enan, depois entrou o Luiz Paulo e o Silvinho, depois entrou o Dudu Figueiredo. O árbitro foi o Douglas Schimberger da Silva, deve ser assim que se pronuncia o nome aqui do árbitro gaúcho. E os seus assistentes foram o Fabrício Lima Bazégio e a Maria Mastella Moreira, também os assistentes do Rio Grande do Sul. E o árbitro de vídeo foi o Daniel Nobre Bins, também do Rio Grande do Sul, ele que trabalhou ontem, né, no jogo do Corinthians Esporte, lá na Arena Pernambuco, atuou hoje também aí nesse jogo da Série C entre as equipes do Ituano e do Criciúma. Então, como foi esse jogo aí, como eu enxerguei esse jogo de Ituano e Criciúma? O Criciúma, né, talvez até motivado aí pela estreia do novo treinador, começou muito bem, né? Começou o jogo pressionando, buscando as melhores oportunidades e abriu o placar aos 19 minutos, um belo arremate do Claudinho, rematou na entrada da área, ele sem chance para o Pegorari, fazendo 1-0 já aos 19 minutos do primeiro tempo. Aí o Ituano foi para cima, né? Tentou aí alguma coisa, mas só conseguiu algum lance de perigo
Já no final do primeiro tempo, uma cobrança de falta, já no finalzinho do primeiro tempo, o goleiro do Criciúma trabalhou bastante. Vou pegar aqui quem bateu essa falta, que obrigou lá o goleiro, foi o Gerson Magrão. Gerson Magrão cobrou falta lá no canto e o goleiro Gustavo foi pegar. Aquele lá foi o lance mais perigoso da equipe do Ituano na primeira etapa. Aí no segundo tempo, o Ituano voltou pressionando, né? Já logo nos primeiros segundos criou uma ótima oportunidade, perdeu uma grande chance de gol ali após um cruzamento do Mário Sérgio, né? O próprio Gerson Magrão chegou batendo de primeira, errou o alvo, mas o Ituano ali mostrava mais vontade, mais disposição no começo do segundo tempo. No entanto, os lances de perigo não foram tantos, né? O time insistia muito nas bolas aéreas, o Criciúma fechadinho ali, esperando o momento do contra-ataque, né? Esperando o momento para matar o jogo, e esse momento aconteceu. Esse momento veio aos 36 minutos do segundo tempo, quando o Silvinho, né? O Silvinho que havia feito o primeiro gol, ele puxou o contra-ataque pela esquerda, avançou, e aí ele viu o Dudu Vieira entrando livre pelo outro lado, ele cruzou a meia altura, e o volante bateu de primeira, sem chance de novo do goleiro Pegorari. 2-0 Criciúma, e naquela altura ali o Ituano já não tinha a menor chance de reação, né? O Ituano que já estava difícil conseguir fazer um gol para empatar, quanto mais agora 2 gols, né? Então o Ituano aí conquista uma importante vitória, né? Porque como eu falei no começo do vídeo, o time ele recupera aqueles pontos que ele perdeu jogando lá no Heriberto Wilson e complica um pouquinho a vida do Ituano, né? Porque o Ituano aí já desperdiça seus primeiros pontos no Novelli Júnior, né? Próxima semana ele volta a jogar no Novelli Júnior contra o Paysandu, e aí tem que se recuperar, porque o novo tropeço em casa do Ituano, dependendo ainda do que acontecer no jogo dessa segunda-feira entre o Paysandu e o Botafogo, pode aí complicar muito a vida do Ituano nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Vou pegar aqui então os próximos jogos das equipes. Os times voltam a jogar no sábado, né? O Ituano entra primeiro em campo, ele recebe o Paysandu às 17 horas no estádio Novelli Júnior. Tá pensando em dar um pulinho nesse jogo aí, dependendo do que acontecer no final de semana. E às 19 horas, o Criciúma joga no Heriberto Wilson contra o Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba, que ainda só jogou uma vez, né? Como eu falei, nessa segunda-feira, joga contra a equipe do Paysandu lá na Curuzu. Então, a gente ainda não sabe em que condição que o Botafogo da Paraíba chega aí para esse jogo contra o Criciúma, mas a vitória do Criciúma aí dá um fôlego aí, dá um gás para o Criciúma tentar o acesso. Lembrando que o Criciúma teve uma temporada muito complicada, né? Inclusive foi até rebaixado no campeonato estadual. De repente pode terminar essa temporada aí por cima com acesso. Bom, pessoal, então essas eram as informações que eu tinha para trazer aqui nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado das informações. Eu quero saber de vocês, a vitória aí, de vocês que acompanham o jogo, evidentemente. A vitória do Criciúma, na visão de vocês, foi justa? Ou vocês acham que o desfecho do jogo poderia ter sido outro? Deixa aqui nos comentários a opinião e o ponto de vista de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Nessa segunda-feira tem mais vídeo pós-jogo para falar aí sobre Paysandu e Botafogo da Paraíba. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser avisado sempre que vídeos novos forem ao ar. A gente também está fazendo a cobertura, né, o acompanhamento da fase decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro, e nesse domingo também tem vídeo no canal para falar da Série D. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!